Então, olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Céu do mês de Abril. Hoje é com muito prazer que tenho uma nova convidada, a Deborah Worthington, uma renomada colega brasileira, especialista junguiana e uma grande referência na astrologia psicológica, já com 30 anos de experiência. Bem-vinda, Deborah. Obrigado por teres aceitado este convite. Muito obrigada. Portanto, vamos aqui analisar, como sempre, o céu do mês. Inicialmente eu costumo, Débora, também fazer, não sei se nos outros tiveste a oportunidade de ver, mas costumo sempre pedir aqui algum feedback, perguntar o que é que estão a sentir deste momento. Já entramos na nova lunação, portanto ainda não entramos em abril, mas aqui o mote também para o céu do mês é o momento da lunação, portanto a lua nova, que já aconteceu. Então já entramos no novo ciclo e é só perguntar-vos se queriam partilhar alguma sensação, alguma coisa que estejam a sentir deste novo momento, como é que está a ser para vocês? Ok. A Maria José diz aqui, tudo a andar finalmente. Ok. O carneiro, não é? Que é este o ciclo que estamos, não é? Um início. Não sei se mais alguém quer partilhar o que estão a sentir deste novo ciclo. Ok, a Maria fala em um sono muito atribulado. A Maria José também diz muito cansaço. Portanto, muita atividade, de alguma forma, não é? Ok, mas positivo, tranquilo, criativo, desafiante. Ok, a Branca fala em grande aceleração nos últimos tempos, mas últimos dias não muito famoso. Ok. A José diz positivo, objetivos a serem atingidos. Então parece ser assim consensual, pelo menos aqui. A Maria fala, parece que o tempo voa, não é? Parece consensual aqui alguma atividade, as coisas a avançarem, não necessariamente, pronto, a fluírem sempre, não é? Obviamente. E realmente esta questão da velocidade, não é? E que nos traz algum cansaço, porque temos muita coisa em mãos para resolver. Ok. Muito bem. De facto, nós estamos no início não só de um ciclo mensal, mas num ciclo anual, não é? A entrada do Sol em Carneiro marca precisamente o novo ano astrológico, então é realmente aqui um momento profundamente de arranque, não é? Que acontece todos os anos e vamos ver o que é que este ano traz assim de especial aqui também com a ajuda da Débora para olharmos para estes mapas. Eu vou só também começar por espreitar, como faço sempre no início do céu do mês, a evolução dos elementos ao longo deste abril. Temos aqui algumas coisas interessantes, desde logo até pelo menos 3 de abril, a ausência do ar, não é? Temos um pouco de cada elemento, mas temos aqui a ausência do ar, e o ar o que ele traz é distanciamento, reflexão, conseguimos relativizar um pouco as coisas, vê-las nessa distância, nessa perspectiva, e portanto isso, pelo menos ali até 11 de abril, pode não ser tão facilitado. E temos muito ar passional, não é? Fogo e água, aqui realmente muito intensos. Depois ali para o 11 de abril já aparece um bocadinho mais do ar, e aí
talvez, se calhar, uma tónica um bocadinho mais racional também, mas ainda domina muito aqui o fogo, não é? Com o Sol ainda em Carneiro e aquela água toda. Só depois, em 20 de Abril, quando entra o Sol em Touro, é que realmente muda de figura aqui esta situação com muita terra, não é? Ou seja, já não estamos no momento de Carneiro, e talvez aqui, enfim, não vou dizer que as coisas vão ficar mais apaziguadas ou não, não é? Mas pelo menos uma tónica diferente com menos fogo. Débora, não sei se te faz sentido, que se queres Sim, acrescentar alguma coisa a esta... né, eu só percebo que a semana de 11 de abril, né, o período de 11 de abril, você tem um pouco mais de equilíbrio dos elementos, né? Então fica Sim. fácil de transitar, porque às vezes a gente precisa do fogo para se autodeterminar, precisa da terra para o nosso senso prático, então a gente precisa, na verdade, de todas as energias, né? Então parece que esse período é mais propício para a gente ter equilíbrio em relação a essas energias, né? Então, acho que a única coisa que daquilo que você falou que ainda me chamou a atenção foi isso. Ok. E é também um momento, não é ali... pronto, é um pouco a seguir à lua cheia, não é? E na lua cheia em balança, não é? Essa perspectiva do equilíbrio pode ser interessante, não é? Nessa semana final, realmente de conseguirmos isso, até porque depois a Vênus, não é? A Vênus está ali, é ela que vai trazer aquele ar Uhum. quando entra ali em Gêmeos. É. Ok, muito bem. Eu queria só passar aqui então alguns mapas e convocar também a Débora para começarmos aqui a falar sobre eles. Eu sei que preparaste alguns mapas também aqui como uma referência, não é? Para mais geográfica, não é? Para Portugal, para também o Brasil, porque há diferenças, não é? Como é que isto se projeta para cada um dos países, para cada um dos contextos. Este é o mapa do equinócio. O equinócio é precisamente esse momento em que o Sol entra em Carneiro e, portanto, o início do ciclo anual, não é? Da sua viagem pelo zodíaco. Depois, logo a seguir, isto não acontece todos os anos assim, não é? Mas tivemos a Lua Nova logo umas horas a seguir. Foi no dia seguinte que o mapa é praticamente idêntico, não é? Ou seja, os planetas estão basicamente na mesma posição. E aqui, como para quem viu a newsletter ou a divulgação que eu fiz no Facebook, realmente destaquei muito ali aquela quadratura a Marte, não é? Sendo este uma lunação em Carneiro, não é? O Marte tem muita importância e depois temos ali aquela quadratura, mas ao mesmo tempo também temos este sextil, esta ligação aqui a Plutão, que pronto, me inspirou muito esta ideia de transformação, não é? Que é isso que o Plutão revela, nos traz, nos mostra, através precisamente do conflito, porque o Marte busca o conflito não tem que ser uma coisa negativa, pode ser uma catarse, pode ser extremamente criativo, pode mostrar-nos coisas que precisamos de integrar, então parece que mesmo com esta tensão podemos fazer algo de positivo, de transformador, não é? Agora intenso, não é? Parece-me intenso de alguma forma. Não sei se tu concordas, Débora, se... Sim, eu concordo. Eu andei falando também sobre isso, né? Alertei sobre a questão do conflito, das pessoas procurarem manter a calma, o diálogo, procurar ter foco na conversa para não deixar a coisa enveredar para discussões, mas que também era uma energia muito forte, muito positiva. E outra coisa que Mate adora é movimento, se movimentar, criar algo novo, ter iniciativa, ser criativo. Então, que todas essas energias também estão à disposição da gente para estar usufruindo. E acho que tem a ver muito com os comentários que fizeram aqui também, né? É Que as interessante, não pessoas é? falaram, né? Que acelerou, que também está tendo problemas de sono, veja, também tem ali também uma proximidade com o Netuno, né? Que fala um pouquinho disso também. Então, eu acho que toda essa energia colocada sobre acelerar, de fato começou, agora parece que liberou,
tem a ver com essa quadratura, ou seja, ela pode ser muito positiva se bem administrada, é que nem um cavalo alazão, né? Um cavalo que é potente, né? Ele é mais difícil de controlar, mas ele realmente é muito mais forte, bonito, né? Dá muito mais prazer para o cavaleiro que tem adestramento, enfim, está E nesse é cavalo. interessante, não é? Temos Né? ali um trígono daquele Marte ao Saturno, não é? Que é de alguma forma conseguir até alguma capacidade de controle, se conseguirmos, enfim, alinhar-nos, não é? Com essa perspectiva que aquele trígono também traz, não é? E ainda mais Saturno com Marte, né? O Saturno estrutura tudo que Marte quer fazer. Então, fica muito mais eficaz, fica muito maior, o resultado é muito maior, né? Então, quando eles trabalham juntos, principalmente num trígono que flui, realmente você consegue ser muito produtivo, né? Consegue ver o resultado do seu trabalho se bem direcionado. Então, acho que sim, concordo. E vai continuar, não é? Portanto, o Marte agora já está em Caranguejo, não é? Ele vai avançar, até posso mostrar aqui o nosso relógiozinho, só para percebermos isso. Este trígono vai estar no céu, ainda se vai aprofundar mais, vai ficar mais forte, não é? Quando andamos aqui uns dias para a frente, vemos que realmente, não é, é ali por volta do dia 29 até que este trígono fica realmente muito apertado, até ali muito vincado no céu nessa altura, portanto ainda temos a oportunidade de usufruir, não é, dessa construção. Também E você vê parece que muito forma na um perspectiva. papagaio aí também, né? Você viu agora Sim, nessa sim, sim, sim. 29, 30, 1º de abril, forma papagaio, olha, e está formando outra figura. E a Lua vai andando aqui, não é? Até a questão da Lua cheia, que forma precisamente ali um papagaio, com esta configuração ali com o Saturno e com o Marte. Ok. E o Portanto, que é que significa o papagaio, Jorge? Débora, não sei se queres responder à questão, sim. Posso? O papagaio, você tem uma concentração grande de energias positivas, e o que mobiliza ele é exatamente essa oposição, né? Que aí tem a ver com o nó do norte e nó do sul, portanto, fala de destino, né? Que vai estar mais à nossa disposição a questão das energias para a gente direcionar o nosso destino. Então, o que é muito positivo quando a gente tem essa configuração é essa oposição, e a saída é justamente pelo ápice do lado em que está o nodo norte e Mercúrio, né, que estão conjuntos. Então, a saída é pelo diálogo, pela conversa, pela negociação, pela exploração, pelas pequenas viagens. Então, tudo isso é que vai fazer a gente tirar o máximo proveito dessa configuração, que é bastante bonita e não é tão fácil de encontrar, né? Ela acontece muito pouco, ela é rara, né? Crianças É, nascidas com isso são É que eu tenho muito esse papagaio sortudas. no meu mapa, só que tem uma cruz em cima dele, por isso é que eu estava a perguntar. Mas obrigado, há obrigado. coisas que se sobrepõem, não é? Há aspectos, configurações que se sobrepõem, não é? Exato, exato. Mas esta é muito interessante porque além de ser é fluida, mas aquela oposição traz alguma criatividade, não é? Exato. Aquela pequena Ela que vai dar tensão dinamismo, ajuda. faz ela acontecer, não deixa ela ficar acomodada. Quando a gente só tem aspectos positivos, às vezes não acontece absolutamente nada. Está lindo no céu e É aqui como, na por Terra exemplo, nada acontece. não é? Este grande trigo, não é? Que temos ali, é um triângulo e às vezes é muito defensivo, não é? Ficamos muito naquela. Encontramos sempre uma saída e não confrontamos muitas vezes as questões, não é? Eu peguei um mapa uma vez, Lancinha, o rapaz tinha 9 grandes trígonos, porque ele tinha um stellium e os planetas aqui, então ia formando 9 grandes trígonos em cima. Falei, nossa, que coisa incrível. O rapaz estudava para ser ator. Eu falei, nossa, vai ter muito sucesso. Ele largou, na hora que ele terminou a faculdade, ele voltou para a terra dele e foi ser barman. Ok. Só tem grande trigo, se não tem nenhum desafio no mapa, entendeu?
Então, Eu disse mas se calhar é barman e é feliz, não é? Ou seja, é esse é lado qualquer também que coisa. flui e que nem sempre aproveitamos, mas ao mesmo tempo sentimos que estamos bem ou que estamos fluidos, mas Mas é que tudo vem não é que fácil para tão essa pessoa, criativo. né? Vem tudo fácil, então tá bom ser Uhum. barman, tá ótimo. Ai, ai. Ok, Mas aí depois o universo faz acertos, não é? Porque É. se o céu pede esses trígonos às pessoas, eu Uhum. falo no geral, né? Depois, quer dizer, és barman, ok, tudo bem, mas tens que dar alguma coisa de ti, né? É, Porque o céu é isso, né? é Mas isso. desculpe, Jorge, desculpe também. temos os trânsitos, não é? Os trânsitos, não é? É, é, Vão acontecendo e, portanto, mesmo que estejamos à espera, um mapa muito fluido é uma expectativa, não é? De fluidez, mas há sempre momentos em que as coisas. precisa de umas oposições para fazer acontecer, ou umas quadraturas, Exato. né? Precisa de uns desafios. Ok, muito bem. Débora, não sei se queres mostrar os teus mapas para falarmos então aí da Lua Nova no contexto que tinhas preparado. Se quiseres colocar os teus. Não, na verdade, eu acho que é só para mostrar uma curiosidade, porque, logicamente, por a gente está em regiões diferentes, Uhum. o mapa vai falar para cada, digamos, país, comunidade, em assuntos diferentes, né? Então, foi isso que eu tinha colocado. É, e, mas eu acho que, no geral, o que a gente pode falar é mais para frente, quando a gente for falar do mês de abril, Ok, está tá bem. bom? Está bem, claro, claro. O Então, que eu acho que era importante a gente falar, talvez, eu não sei se você acha que é o momento, uhum, mas é a gente falar sobre o ingresso de Plutão em Aquário, que também acontece 2 dias depois da Lua Nova, né? sim. Aí sim eu Sim, teria alguma coisa para este compartilhar. foi um momento realmente muito impactante, não é? Eu tinha só aqui o mapa da lua cheia, só já agora mostrar. Também tem ali o papagaio, não é? O papagaio desenhado, ainda não com a lua lá, foi aquele mapa que vimos há pouco, mas com os nodos, portanto, e ali aquele Mercúrio, que é o tal momento também de equilíbrio, não é? Uma lua em balança, a pedir realmente essa harmonização, não é? Esse equilíbrio. E o Marte, reparem que aqui o Marte já não tem aquelas quadraturas pronto, Exato, que era com o Sol e a Lua, e só isso. tem estes aspectos bastante fluidos, não é? Portanto, pode Uhum. ser de facto aqui um momento em que possamos encontrar aqui um equilíbrio. Então, E parece ser pelo diálogo, né? Porque no uhum, ápice está Mercúrio junto, né? Então, provavelmente. exato, Uhum. exato, não é? Temos ali o Mercúrio bem na cabeça do dragão, não é? Portanto, ali do conjunto ao Nodo Norte. Isso. Então já a Débora depois vai passar então aqui este mapa, não é? Que é o mapa da próxima lunação, portanto já da lua nova que aí vem, que Isso. depois vamos ter a oportunidade também de explorar no próximo céu do mês, mas que ainda está dentro de abril, não é? E podemos falar um bocadinho sobre ele, obviamente, e que vai ser um eclipse, e um eclipse muito potente, muito interessante, mas portanto, vamos falar aqui um pouco, como a Débora tinha sugerido, do Plutão em Aquário, não é? Que realmente já se fala há algum tempo, não é uma coisa nova, que já se sabia que ia acontecer agora, portanto, aconteceu no dia 23 de março. Não quer dizer que aquele dia, não é, tenha alguma coisa assim profundamente especial, mas nós já estamos a ver coisas que têm a ver com esta transição. E, Débora, não sei se queres então passar aí Uhum. os teus. Vamos lá, a gente mostra. Você já deixou para compartilhar? Sim, podes compartilhar. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Então, vamos lá. Eu estava falando, mas acho que você já pontuou na tua primeira
teu primeiro quadro, os ingressos, né, de Mercúrio e Vênus, que eles mudam de energia. Então, o Mercúrio, que estava domiciliado e muito acelerado, muito falador, agora ele acalma um pouco, fica mais prático, pragmático na sua comunicação, que é muito bom para o mapa que a gente vai ter nas lunações. Em compensação, Vênus se torna mais falante, mais interessada em comércio, então a gente vai ver talvez aumentarem as ofertas de coisas fashion, né? Moda, beleza e coisas que tais, arte, né? E aqui a gente tem Plutão, e eu pus aqui Lisboa e aqui eu pus Brasília, que é a capital do Brasil, né? Só para mostrar que as datas diferem de 3 horas e, portanto, isso afeta, logicamente, o mapa. E o que é importante a gente ver é que ele entrou agora dia 23 de março, retorna a Capricórnio em 11 de junho, e depois só volta a Aquário em 21 de janeiro de 2024, sai de novo em 1º de setembro de 2024 e só termina, né, o seu período, ingressa de vez, digamos assim, em 19 de novembro de 2024 e 20 de novembro de 2024 no Brasil, por causa da diferença de horas, né? Então, ele vai ficar dançando aí, mas a gente vai ter agora, acho que uma pequena amostra do que ele é capaz de fazer, né? Acho que a gente já teve, quando ele estava a 29 graus, né? A gente teve aquela questão dos bancos que quebraram, né? O Banco Suíço, depois o banco lá do Vale do Silício, né? Então, esse é o mapa do ingresso para Lisboa que eu fiz, esse é o mapa para ingresso para o Brasil, né? Para Brasília. Você vê que aqui ele está, a maior parte dos dados na casa da transformação, da verdade, né? Pega a casa dos estudos superiores, pega a casa do estrangeiro, e para Brasil, ele pega mais a 9ª casa, que tem a ver com a realidade, o estrangeiro, o comércio exterior, que é uma questão que está importante agora no Brasil, e falando também da 10ª casa, que tem a ver com o nosso governo, que está no holofote, né? Então, não quero entrar nessa seara, só dar esse toque, né? Então, aqui eu sinalei. E aí, o que eu fiz? Eu olhei nos últimos vezes que Plutão entrou em Aquário, quais foram os períodos. Então, foi de 1286 a 1308, 1532 a 1553, 1777 a 1798, e agora que vai ficar até 19 de janeiro de 2044, 20 anos mais ou menos, né? Portanto, são períodos bem longos, não é, de distância entre eles e têm uma grande importância e um grande impacto na nossa história coletiva, não é? Exato, e assim, ele é muito lento, então é devagar que isso acontece, não é de uma vez só. Só que quando vai chegando no final do ciclo, a gente tem uma percepção que parece que acelera, e aí vem acontecimentos mais fortes, né? Nós vamos dar uma olhadinha. Então, eu fiz para ciências um levantamento. Então, em 1295, Marco Polo retorna à Europa, depois de 24 anos na China, e traz todas aquelas invenções chinesas, como a pólvora, a bússola, etc., e o macarrão, né? para ir para a Europa, né? E em 1299, para nós, talvez seja menos impactante, mas tem o Império Otomano, que é fundado, né, que se torna uma grande potência na Europa e no Oriente Médio, e Roger Bacon, em 1306, ele escreve o Opus Madius, que é um trabalho sobre ciência e filosofia, e tem uma contribuição grande em ótica, matemática e alquimia. Em 1532, Nicolau Copérnico publica De Revolutionis Orbium Celestium, que fala do modelo heliocêntrico, que para nós é muito importante, né? Foi aqui que ele, é nesse período que ele quebra um paradigma, que ele traz uma verdade que estava negada há muitos anos. Plutão tem muito a ver com a verdade, então eu acho muito interessante. A gente tem o Concílio de Trento, onde a Igreja Católica tenta reagir à reforma protestante, mas ela fracassa, né? Mas faz esse concílio para tentar reverter. 1553, esse médico naturalista faz o primeiro tratado a respeito de botânica, cadastrando ervas, desenhando ervas e dizendo seus usos, né? Foi a primeira vez que isso foi feito.
Já em 1777 a 1798, surge Lavoisier, com o Tratado Elementar de Química, né? William Herschel descobre o urânio, que é outra coisa importante para a gente, e Edward Jenner desenvolve a vacina da varíola, que foi uma das primeiras vacinas bem-sucedidas, e foi um marco super importante na medicina. Nas artes, a gente tem, em 1289, o franciscano Roger Bacon, né, que traz o mapa da Europa mais detalhado até então, chamado Opus Majus. O Giotto Bondone, que é considerado da pintura moderna, ele traz os afrescos da Capela Giovanni, em Pádua, na Itália, que foi muito importante, foi a obra talvez mais importante no final da Idade Média. E em 1799, isso acho que ele está voltando, em vez de ir. Tá. Aqui, em 1532 e 53, o Michelangelo conclui o Juízo Final, na Capela Sistina. Andreas Versalhes publica De Homini Corporis Fabrica, que foi o primeiro livro sobre anatomia publicado. Até então, um pouco antes, uns 200 anos antes, era proibido você dissecar um corpo humano, você podia ser morto se você fizesse isso, era considerado pecado, né? E tem um filme muito bom sobre isso, né? Chamado Físico. Quem não viu, eu aconselho ver. Fala muito sobre astrologia. 1550, surge um estilo diferente de trabalhar a arte, então eram figuras alongadas e tal. E em 1777, começa a arte neoclássica, que é caracterizada por um estilo clássico baseado na Grécia e em Roma. O estilo rococó, que imperava até então, começa a declinar, e surge o movimento artístico romântico, que dava muita ênfase à emoção, ao individualismo, ao mundo natural, e isso deu abertura, ele influenciou várias áreas do conhecimento, desde a filosofia à psicologia, que é por causa dela que a gente tem o surgimento. Do ponto de vista de história, eu só trouxe o último período, não quis trazer tudo para não ficar chato, porque tem bastante material, né, que eu coletei, mas acontece uma batalha em 1777 que dá favoritismo na guerra entre os Estados Unidos e a Inglaterra, dando a vitória e viabilizando a Revolução Americana. Acontece a Revolução Francesa em 1789. Em 1793 foi o tal do Reinado do Terror, que mataram um monte de gente, acabaram com a nobreza francesa, todo mundo foi para a guilhotina. Em 1798, Napoleão faz aquela invasão do Egito e começa aquela pesquisa enorme que ele fez, descobrindo as pirâmides, as tumbas, né? Ele levou 300 cientistas para lá, foi uma revolução do ponto de vista científico, e também foi o período inteiro, de 1777 até os 1800, da Revolução Industrial. Então, isso foram coisas de aquário, né, nesse período, né? Então, eu acho que a gente tem realmente bastante coisa para falar a respeito, né? Eu acho que você quer que eu fale mais? Aqui, a Branca está aqui a colocar uma questão que é: o muito recente abanão da economia será uma despedida da turbulência de Plutão nestes assuntos ou um reacendimento? O estado de partida de Capricórnio? Vai ter uma revolução, a gente não sabe ainda, porque está muito no início, para que lado que a gente vai. Mas toda vez que Plutão, nas vezes que Plutão entrou, sempre foi a favor daquilo que a gente chama da fraternidade, da igualdade, né? Então, provavelmente é alguma coisa nessa direção, né? Vão haver, acho que novamente, luta das forças, né? Donos do capital versus os servidores do capital. Acho que vai ter uma grande impacto, né, nesses próximos 20 anos nessa área. Agora, a direção, a gente ainda está muito nebuloso para a gente arriscar uma... Muito interessante, não é? Aquilo que trouxeste, essa pesquisa, e desde logo a questão da Revolução Americana e a Revolução Francesa, mas sobretudo a americana, em que é instituído, portanto, uma democracia moderna. Também podemos falar muito dessa transição um pouco de Capricórnio para Aquário, não é? Ou seja, um lado imperialista dominado, não é, por um império britânico, numa perspectiva
Mundial. poder hierárquico, estruturado, não é? Que é o Capricórnio, para uma perspectiva diferente, não é? Mais aquariana, com os ideais da Revolução Americana, não é? Que são alinhados já com uma perspectiva diferente, uma comunidade de Estados e não propriamente uma coisa com, não é? Um líder no seu topo, não é? Exato, exatamente isso. Portanto, Então, podemos também assistir agora talvez uma transição também nesse sentido, não é? Embora vivamos numa democracia, não é? Herança precisamente desse período, mas se calhar também muitas das vezes nos questionamos, ok, esta democracia é realmente democracia, podemos ir mais longe ou não, não é? Há aqui realmente muito trabalho a fazer também nesse âmbito, não é? exatamente. É, A gente acho que comentou um pouco disso há uns 2 anos atrás, né, Jorge, quando a gente falou com o nosso colega da Argentina sobre esses processos de mudança, a gente falava principalmente, eu acho, que da economia, porque ela está ficando insustentável no modelo que existe hoje, né? E porque tem muita exclusão nesse modelo, né? Tem muito pouca exclusão, gente. muita desigualdade, não é? Exato. Tá muito exacerbado e vai ficar pior antes de ficar melhor, eu acho, que nem a homeopatia. Né? A homeopatia, assim, você toma um remédio, você dá uma pioradinha depois que você realmente melhora. Eu acho que deve acontecer algo parecido com isso, né? Nesse caminho, porque a gente está vendo, né? A Os pobreza no processos de mundo. pelotão, não é? Os processos de pelotão também funcionam muito assim. Eu gosto de usar um pouco esta metáfora, é como levar um sistema a um extremo, não é? Através de uma intensidade tão grande em que nós começamos a ver onde é que há as falhas, onde é que as Exato. coisas realmente são mais frágeis para podermos depois trabalhar nisso, não é? E tem já muito movimento em paralelo, movimentos independentes, trabalhando com a questão da proteção do ambiente, trabalhando com a questão, criticando a desigualdade. Tem o Fórum Mundial Social, né, que está sendo sempre pressionado e sempre trabalhando nessa direção. Então, tem muita coisa acho, que vai acontecer nessa área, porque o nosso modelo econômico está insustentável, na verdade. Né? Mas vamos ver. E social também, não é? Exato, Social, político, portanto, parece de um ponto de vista aqui, pelo menos em Portugal, estamos a viver muito essa instabilidade em todos os setores, não é? Portanto, sempre a ver coisas a acontecer que realmente mostram, ok, parece que nada está bem, não é? Eu fiz um estudo grande que acho que eu comentei com você sobre pandemias, né? E sempre a pandemia, ela vem a pandemia, na sequência da pandemia vem uma crise financeira, tá? E depois da crise financeira, junto com a crise financeira, um pouco a crise econômica, e daí vem uma nova forma de se agir no mundo. Então, a gente está na segunda etapa dessa pandemia, que é a crise financeira e econômica, e onde a gente também questiona esses modelos, né, que falam de desigualdade social, de dificuldades, os preços subindo absurdamente no mundo inteiro. Na Inglaterra, que eu tenho muitos amigos, tenho um irmão que mora lá, o aluguel, que era estável há mais de 70 anos, 60 anos, subiu 6 vezes. As pessoas estão mudando para casas muito menores ou até para trailers, porque não dão conta de pagar os aluguéis que estão se cobrando na Inglaterra, né? Então, e essa questão está acontecendo no mundo inteiro, de acordo com a natureza de cada país, né? Mas é porque a classe média é a que está mais sendo pressionada no momento, né? No mundo inteiro. E pode ser muito também a lógica do aquário, que é encontrar formas alternativas, sistemas diversos, não apenas não é? Numa hierarquia, num só modelo, numa coisa muito piramidal, não é? Que temos algo no topo e que depois vem por aí abaixo, não é? Em vários níveis. O aquário tem muito uma lógica mais horizontal, não é? De distribuição de poder, mais ligada a comunidades que são autossustentáveis também por si, que encontram o seu próprio modelo. A gente tem alguns exemplos, né? A gente tem alguns exemplos já acontecendo, principalmente no norte da Europa, países como Noruega, Finlândia, Islândia, Suécia,
Nesses países, a diferença máxima de salário entre o presidente e a pessoa que varre o chão da fábrica é de, no máximo, 8 vezes. Eu não sei, em Portugal, eu não conheço esses números, mas aqui no Não Brasil, há essa... chega a Sim. 120, 150 vezes a diferença. Então, como é que você tem igualdade social com essa distribuição de renda, né, concentrada lá no topo da pirâmide, e aqui embaixo sobrando muito pouco para ser distribuído, onde você tem o maior volume, né? Então, lá no norte da Europa, acho que até em função de que lá tem neve, e, portanto, se você não tiver um abrigo, você está condenado à morte, né? Eles têm uma postura talvez um pouco mais pró-social, né? De não deixar ninguém de fora, né? Então, lá a diferença é de 8 vezes o salário. Se eu quero ganhar 30 mil, meu funcionário embaixo tem que ganhar 5 mil, no mínimo. O salário mínimo tem que ser 5 mil, para eu poder ganhar Essa é a 30. única forma, não é, de também começarmos a ver que temos, mesmo quem tem abundância, não é, de a manter, não é, porque se o sistema vai abaixo, não é, não funciona nem para uns nem para outros, não é? Nem para Exato. quem está no topo, nem muito menos para quem está em baixo. Foi essa Até conclusão essa que esses países transformação chegaram. que é preciso. Sim, sim. Foi essa conclusão. E aí, de quem partiu isso? Justamente dos empresários mais ricos de cada país. Eles tomaram a iniciativa de abrir mão do que estavam habituados a receber, né? Mas é um modelo, tem aí, dá para vocês pesquisarem, conhecerem um pouco mais, que já existe alguma coisa acontecendo nessa direção, né? De maior, realmente, democracia na distribuição de renda. Que fez o quê? Desculpa. Com esse pessoal, fez esse pessoal aumentar a renda da classe mais baixa e expandir mercado. E foi algo que eles não tinham pensado. Eles estavam pensando só em diminuir a pobreza, só que com mais dinheiro, a classe mais baixa começou a se vestir melhor, consumir mais comida melhor, etc., expandir o mercado, em vez de E, no restringir. fundo, encontrar formas diferentes, alternativas, lá está a perspectiva do aquário, não é? Não quer dizer que, às vezes temos a ideia de que a revolução tem que arrasar com tudo, não é? Mas, às vezes, as coisas podem ser vistas de outra perspectiva, dentro daquilo que já existe, não é? Não temos que entrar numa lógica destrutiva, embora o pelotão muitas das vezes nos leve assim a essa inspiração mais radical, não é? Do ponto de vista de Quando, na arrasar verdade, também, não acontece. Aí é que está. mas Quando, na é verdade, isso, não temos que acontece. ir, cada um de nós tem que fazer o seu papel, não é? O seu papel de transformação e contribuir, porque só assim é que acontece, não é? Quando Exato. estamos à espera que venha alguém É. a fazer essa transformação, isso já não é também uma perspectiva aquariana, não é? Porque é sempre a lógica de um líder, não é? Que, como por exemplo o caso da Revolução Francesa, que depois temos a figura de Napoleão, que é uma distorção clara dos princípios, não é? É, verdade. Débora, Vamos lá. queres falar então agora do eclipse, daquele mapa? Podemos falar do eclipse, né? Você quer que eu distribua meu mapa, então? Vamos lá? Sim, sim. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Eu acho que já estava aqui nessa... deixa eu ver aqui. Aqui a lua cheia, que você já, acho que comentou já, né? A lua cheia. Então, é de 6 de abril, a lua nova. Né? A lua nova, ela acontece em Lisboa, veja se está de acordo com o teu mapa, às 3h41 do dia 20 de abril, é isso? Aqui está 3h41, pelo menos foi o que o Solar Fire calculou, mas eu fiquei em dúvida se estava certo. Pronto, eu tenho aqui 20 de abril às 4h12 em Lisboa, 4 da manhã. Então, por isso que eu acho melhor a gente usar Mas o teu mapa. está certo, não está? Ele está falando 3h41, mas não sei. 3. Pronto, é porque deve ser a questão horária, mas esse ascendente é o Sabe que o que eu pode tenho. ser? Você deve estar no horário de verão e aqui eu tô com eu fiz o cálculo Exato, e corrigiu, não é foi? isso. Mas não está muito diferente em termos do... O ascendente é o mesmo. Só que Aham. aquele Saturno está na casa 12 e não na casa 1. Tá.
Então tá bom. O A ascendente gente- está mais ali a meio, é uma hora depois, não é? Então está É. mais a meio ali de peixe. Certo. A gente pode comentar um pouco sobre isso e falar, à direita você tem o mapa de Brasília, que Uhum. é à 00:51, né? Porque é 3 horas antes, né? De vocês, 3 horas depois. Bom, no caso, o que eu acho interessante é que você tem uma oposição lógico, o Nodo Norte e o Nodo Sul fazem uma quadratura com Plutão, né? Uhum. Então, Plutão está no ápice e ele está, no caso de Lisboa, eu não sei se está na 11ª casa no teu mapa. Sim, ainda está na 11ª, sim. Então a questão do coletivo, né, vai ser muito importante. Ele está na casa de Aquário, na verdade, se a gente for parar para pensar, né? E a gente tem a Saturno conjunto à roda da fortuna, segundo você está na 12ª casa, né? E o Nodo Norte, então, tá no eixo 8,2 ou está para você no eixo 7,1? Olha, eu não tenho aqui as casas neste mapa que eu Ah, tá, você faz 100 criei, casas, né? mas posso ver aqui rapidamente. Tá. Então, vou comentar só Sim. isso que está aqui rapidamente, né? Porque a gente tem o Marte, que está fazendo quadratura para Quirón, né? A gente tem aqui um estélio, né? Que é Júpiter, Lua, Sol, Nodo Norte, Mercúrio e Urano, tudo junto, no mesmo, pelo menos trecho do mapa, né? E isso daí indica uma grande ênfase no mapa onde ele estiver para Lisboa, porque pelo jeito meu mapa tem um erro, né? Para o Brasil, ele cai na 3ª casa, que é da comunicação, dos transportes, né? De tudo que tem a ver com transmissão. Então, essa área vai ser uma área, provavelmente, que vai ter uma ênfase grande pelos próximos meses no Brasil, né? E a gente tem algumas coisas importantes, porque na casa 4 você tem Mercúrio e você tem Urano. Então, eu estou um pouco preocupada aqui no Brasil com a questão da agricultura, né? Porque fica um pouco imprevisível a questão do tempo, né? Então, Uhum. a gente tem essa coisa aí que dá um ponto de interrogação aqui para a gente, aqui no Brasil. Você não tem esse aspecto aí em Lisboa, graças a Deus. Pelo menos o Urano está num lugar melhor, Aqui né? já calculei aqui com as casas e, portanto, estavas a perguntar, o eixo dos nodos está na casa 8,2. Foi que... está na 8,2 mesmo, então está na mesma que está no meu mapa. Sim. E o Urano Então, está na segunda casa também. o Urano está na segunda. Perfeito. Então, são transformações, né, na questão da terra, da posse da terra, da agricultura, de alguma forma, daquilo que é considerado patrimônio, né, do que as pessoas estão procurando para si, que elas deve estar uma grande parcela da população preocupada em como se rearranjar economicamente em função das mudanças que estão vindo, né? Então, isso parece ser prevalente e é necessário. Então, acho que quem está fazendo esse movimento está se movimentando na direção que o cosmos está pedindo, então vai colher lá na frente, embora no momento possa estar um pouco, acho que apertado, né? E no Brasil, atingindo mais a parte da comunicação, então a gente ainda aqui vai ter que tomar muito cuidado com fake news, esse tipo de coisa, que ainda está muito forte no Brasil. E eu tenho uma outra coisa interessante para mostrar, deixa eu ver, isso aqui, que é o caminho Ok. do Sol no eclipse, né? O eclipse sempre acontece mais fortemente em alguma região do mundo, né? E essa região é uma região que normalmente, pelos próximos meses, vai chamar muito a atenção da gente com as questões da região, né? Quaisquer que sejam elas, né? E geralmente tem muito a ver com a questão de meteorológicas, movimentação de placa tectônica, né? Então, terremotos, maremotos, então são acidentes naturais podem acontecer,
E também a gente tem que ficar de olho em tudo que vier de notícias dessa região da Indochina, do norte da Austrália, né? Vai começar agora o verão nessa região, e a Austrália, por exemplo, é muito fadada a ter incêndios lá, né? Então, ficar de olho, porque a gente pode ter ocorrências como essas, né? Então, a gente sempre observa, eu pelo menos sempre observo o caminho do Sol para ver aonde que vai ser mais forte a influência do eclipse, né? Então, de E tudo que a gente está falando... até temos ali algumas tensões nesta região do mundo, não é? Ali, sobretudo no Mar da China, não é? E esta tensão entre precisamente ali o Pacífico e o Índico, não é? Ou seja, também a Austrália sendo um representante também do Ocidente, não é? Dentro da lógica asiática, não é? Esta integração, e aparece ali este eclipse mesmo a fazer uma espécie de fronteira ali, não é? Entre aquilo que é esta dimensão, este bloco mais asiático, com uma outra perspectiva de organização social, e ali a Austrália que, pronto, tem um modelo ocidental, não é? De economia, governo, etc., não é? E aonde está vermelho é onde é mais forte. À medida que vai se distanciando do vermelho, a influência vai ficando menos forte, certo? Então, isso acho que é uma coisa que a gente pode mostrar e que é interessante ficar observando nos próximos meses, né? Ok. Ok? Então, eu vou só aqui voltar a compartilhar a minha tela. Portanto, aqui este é o mapa que, então, já com as casas, não é? Terá sido ali uma questão da hora de verão, pronto, pelo menos o meu aqui está a dar esta hora. Que foi melhor. Também não sei se é o meu que está certo ou o teu também. Este é o que me dá. Olha, não verifiquei essa questão da hora, porque começou ontem, precisamente aqui, a mudança da hora em Portugal. O meu Solar não corrigiu a hora ainda. Bem, eu só destacaria aqui precisamente essa questão do Plutão, não é? Porque, do ponto de vista mais pessoal também, realmente é um momento que, para o próximo ciclo já, bem, fala-nos de transformação, uma vez mais, não é? Ou seja, este Plutão está na ordem do dia, uma vez mais, já falámos aqui bastante dele, e este eclipse ativa precisamente esse ponto, não é? Ali com a entrada do Sol em Touro, embora esta lunação aconteça no último grau e nos últimos minutos, não é? De Carneiro, vai precisamente ativar ali o Plutão. Então pode ser que o Abril também seja palco dessas transformações, não é? Que estávamos a falar há pouco, algum acontecimento também mais marcante, mas e eu já tive a oportunidade de falar sobre o Plutão em Aquário num webinário que fiz em dezembro, e aquilo que ressalvei sobretudo é a lógica, parece-me ser de nós, como indivíduos, fazermos a nossa parte nesta transformação, porque isso é que é a verdadeira transformação de Plutão em Aquário, é nós deixarmos de estar à espera que sejam líderes, que sejam instituições, que no fundo que venha alguma coisa de fora transformar, reformar, mas sim nós como indivíduos recuperarmos o nosso poder, e recuperarmos o nosso poder não é, diria eu, na minha perspectiva, não é uma anarquia de cada um faz o que quer, mas sim de contribuirmos para uma construção coletiva. E isso implica responsabilizar-nos também das consequências e daquilo que queremos, daquilo que desejamos, se é sustentável, se não é, que impacto é que tem nos outros. E eu acho que essa reflexão é importante nestes momentos, porque eu diria que estamos numa inflação um pouco leonina também, não é? Com certeza. Que é a exposição social, do ponto de vista mais querer, enfim, uma projeção, ou seja, redes sociais, seja o que for, de construir uma identidade, mas que é muito vazia, não é? Que é muito, pronto, que é promovida. Não digo que não, é promovida, mas nós também desconstruímos um pouco isso e irmos mais a uma perspectiva de conteúdo, não é? Porque Plutão é o seguinte, né? Plutão, se a gente toma iniciativa e faz, ele se comporta, digamos assim, né?
Mas se a gente não toma iniciativas importantes, e é aquilo que você falou, é cada um fazendo a sua parte, ele explode ou ele expõe, né? Então, também a gente pode ter, nesses próximos meses, exposições de muitas situações que são consideradas, do ponto de vista social, digamos, condenáveis, vindo à tona, quer a gente queira ou não, porque Plutão ele tira para fora, ele coloca, ele expõe, ele mostra, não importa quem e como, qual é a hierarquia, ele coloca na nossa cara, né? Então, nós vamos ter provavelmente vários acontecimentos desse tipo, em que eclodem coisas. Lembra quando, há um tempo atrás, foi aquele cineasta que as mulheres começaram a denunciar, né? Coisas desse tipo. Me Too, não é? Isso, com Plutão, e tudo isso vem à tona, dinheiros por baixo do pano, negociatas, todas essas coisas, como o Plutão é a verdade, ele não gosta disso. Então, ele dá um tempo, mas se você não corrige, ele expõe, né? Então, a gente pode ter algumas coisas desse tipo acontecendo durante esse período aí, até junho, né? A gente já teve a questão dos bancos, e que quando ele estava a 29 graus, que é um grau crítico, né? Porque é também a lógica junguiana, não é? De Jung, da integração das partes e do inconsciente e daquilo que desconhecemos em relação a nós próprios, e sobretudo numa primeira fase, desde logo da sombra, não é? Aquilo que não, reprimimos da nossa psique, não é? Porque, enfim, por alguma razão não é aceitável, ou achamos que é mau, e, portanto, é isso que Plutão, não é? Também procura que nós possamos confrontar e integrar. Integrar não é dizer, ok, tem que ser... há ali uma distorção, não é? Mas há distorção porque eu não estou a olhar para aquilo, não estou Você está sendo a incluir unilateral, aquela segundo necessidade de uma Jung. forma consciente e criativa. Segundo Jung, você está sendo unilateral, né? Você está se pegando numa posição e se firmando nela, e é ela, e ela, e ela. E toda vez que você fica no unilateral, o Plutão vai para o oposto, para te Mostrar o que mostrar falta, o não quanto é? está errado aquilo, né? Então, ele vai fazer o tal, o que o Jung chama de enantiodromia, que é o movimento de pêndulo, né? Então, você sai dessa posição unilateral e te joga para o outro lado, que é para você encarar a realidade, para você se dar de frente com ela. Então, Plutão faz muito isso. Então, por isso que ele é tão chocante às vezes, porque as pessoas acham que estão sob controle, sob controle, sob controle, e pá, aquilo aparece, e não se sabe nem como, nem por onde que apareceu, né? Então, e ele E é deve atuar muito. integrar isso no sentido de perceber que faz parte, não é? E normalmente nós temos muito esta tónica de a resolução dos problemas a culpa é de alguém ou de alguma parte, e se nós eliminarmos essa parte, fica tudo bem. Só que a lógica é exatamente o oposto, é que nós, ao eliminarmos essa parte, só estamos a reproduzir exatamente essa repressão de alguma coisa. Portanto, temos é que olhar para ela, não é? E perceber o que é que está por detrás, que necessidade é que está ali, validar essa necessidade, não é necessariamente o impulso distorcido que muitas vezes acontece, mas... Eu acho que aí valeria a pena mostrar aquelas declinações que eu te mostrei. Ok, exatamente. Não é? Acho que elas têm a ver com esse tema que a gente está discutindo agora. Sim, sim, para concluirmos também, não é? Acho que é um bom mote para... Aqui eu vou explicar um pouquinho para quem não conhece, Lancinha. É o seguinte, os planetas, eles têm o movimento deles, e o movimento do Sol é um movimento sinuoso, cíclico. Ele vai de 23 graus, ponto 30 norte a 23 graus, ponto 30 sul. Então, ele fica nesse movimento de onda, né? E alguns planetas, no seu movimento, eles vão além do movimento do Sol. Então, aqui está demarcado o limite do Sol. Então, os planetas passam do limite. Chama-se ficar fora dos limites, em inglês o nome é out of bounds, tá? Quando o planeta sai fora dos limites, ele sai de fora do controle do Sol. O Sol é o centramento. Então, o planeta fica meio amalucado, meio rebelde. Ele vai ditar as próprias regras naquele tempo, tá certo?
Então, é mais ou menos isso. Desde agosto do ano passado, Marte está fora de limites, e ele vai fora de limites até o dia 6 de maio. O que isso significa? Que nós estamos mais impacientes, nós estamos mais nervosos, nós estamos mais irritadiços, estamos dormindo menos também, tá certo? Então, todos esses efeitos são efeitos de Marte fora dos controles. Aumentam as brigas, as discussões, né? A bateção de boca, não sei como é que chama isso em Portugal, né? Se em Portugal usa-se essa expressão ou não, mas Sim, mais sim. discussões, mais impaciência com a opinião do outro, né? A gente quer relevar menos. Então, o conselho é para a gente respirar fundo, a gente não entrar em discussões que não valem a pena, pelo menos até o dia 6 de maio, quando essa configuração se desmancha, né? Então, Marte está mesmo forte desde agosto do ano passado. Então, está todo mundo nervoso desde lá. Ok. Isso é verdade. E é muito interessante, não é, ver isso, entendermos realmente que esta questão do conflito, não é, que de facto às vezes sai um pouco fora dos limites, não é? Exagera um pouco, se calhar vai para além daquilo que seria lógico ou racional, não é? E então Exato. A gente não tem paciência de esperar, uma pessoa combina conosco de se encontrar na estação de trem, atrasa 5 minutos, a gente já está olhando para o relógio, já está nervoso, sabe? Coisas do tipo, né? E a gente vai ter um outro planeta out of bonds, que é interessante da gente ver, que é Vênus. Vênus, ela entra out of bonds mais ou menos no dia 15, 20 de abril, né? E vai também até mais ou menos junho, tá? Então, vai num crescendo. Então, ela vai ficar também, olha, bastante fora dos limites, vai chegar a 26 e pouquinho graus, né? E aqui ela é um pouco diferente, né? Mas as pessoas podem ficar um pouco aventureiras nas suas paqueras, né? Arriscar mais do que devem, né? Essas coisas de como é que chama aqueles programas que tem, que a pessoa Tinder e coisas e que tais, então cuidado, vai ser um período perigoso para essas coisas. E também, mas por outro lado, ele pode trazer inovações na arte, coisas inusitadas, coisas inovadoras, novas formas de tratar tudo que é artístico, seja na escrita, seja no desenho, na arquitetura. A gente já está vendo o AI fazendo desenhos, né? A inteligência artificial fazendo desenhos, né? E desenhos super originais. Você dá um input para ele, ele te traz coisas completamente fora da caixinha. Isso é um exemplo, mas vão pipocar mais exemplos nesses próximos meses, até mais ou menos, acho que é final de junho que vai esse aspecto, tá? Então, E na altura que o Sol está em Touro, não é? Portanto, que também a Vênus tem ainda mais força. forte. Exato, são dois fatores juntos, né? Então, ela vai estar mais forte do que o usual. Ela já em Touro já é forte e ainda vai estar fora dos limites, então imagina a potência dela, né? Como é que vai estar. Então, tudo, nas transações, né? Nas transações financeiras, na questão da terra, né? Na questão da natureza. Então, talvez aqui nesse período tenha mais movimentos em prol da natureza, enfim, do equilíbrio né, dos ambientes e tal. Também rege o feminino, não é? O feminino, se calhar vai haver alguma cena feminista. Não sei. Também é um tema de Vênus, não é? Exato. Vou brincar. Mas é isso, quer dizer, é um período também que Vênus vai estar muito forte, tá? E que a gente tem que ter atenção, e vai ter um lado positivo, que é o lado das artes, né? O lado podem surgir novos artistas, serem revelados, novos cantores, novos pintores, novos escultores, enfim. A gente vai ter algumas notícias diferentes, ou novas formas de expressão artística, além da questão da defesa da terra, da defesa da ecologia. Era essa palavra que estava me faltando, né? Então, a gente vai ver bastante coisa desse tipo, provavelmente. Vou parar de compartilhar. De verdade, aqui uma questão da Branca que parece interessante, que é esta questão do Marte out of bonds, portanto, fora dos limites.
como é que se relaciona com a entrada dele no signo de Caranguejo? Então, no signo de Caranguejo, ele está mais defensivo, né? Você quer que eu compartilhe? Você está compartilhando? Você está compartilhando. O signo de Caranguejo é um signo de água, no qual ele não está muito normalmente confortável, né? Mas ele fica mais, de uma certa forma, fica mais direto, né? Ele se relaciona de uma forma mais direta, mas ele fica mais fechado, né? Ele fica naquela couraça do caranguejo, né? E sofrendo lá dentro, né? Porque ele é uma carninha mole, então ele fica sofrendo lá dentro. Mas ele está com uma couraça do lado de fora, super defensivo, né? Então a gente pode ter esse tipo de manifestação mais canceriana mesmo desse Marte, com essa potência toda do fato de ele estar sem controle, né? Ele está absolutamente sem controle. Então, aí eu acho que esse trígono ajuda muito, porque Não é? O Saturno o também pode Saturno dá ajudar. uma boa equilibrada nele, né? O Saturno, ele conversa muito bem com Marte, ele estrutura aquilo que Marte quer realizar, né? Marte tem um impulso de realização, de início das coisas, de empreendimentos, ele gosta de estar sempre em movimento, e o Saturno lá, né, que está em peixes, não vamos esquecer, né? Também está no elemento de água. O Saturno vai ajudar a estruturar, a encontrar um equilíbrio para a manifestação desse Marte. Pelo menos existe essa chance com esse grande trígono, né? Então, Também puxa muito para temas emocionais, não é? Ou seja, sim. o Marte em Caranguejo pode ter dificuldade às vezes a afirmar com receio de magoar, e às vezes engole coisas, mas também depois explode de uma maneira muito emotiva, não é? Este Saturno pode ajudar nessa, diria, numa certa estruturação emocional, de perceber quais é que são os timings para apresentar, para sermos verdadeiramente assertivos relativamente àquilo que sentimos, não é? E também facilita muito a expressão, né? Uhum. Porque a expressão dele vem do coração nesse momento. Então, é uma expressão muito verdadeira, e com o apoio de Saturno, a gente pode acabar esbarrando nesse tempo, nesse período, em textos muito inspiradores, tá? Que é o que eu normalmente vejo quando acontece esse movimento. Ou seja, a gente tem textos muito inspiradores de qualquer tema, falando de coração, sobre a questão de coração mesmo, dos afetos, das amizades, das inter-relações pessoais, dessas questões, né? Então, eu acho que pode ser também. Tá? Ok. Débora, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, nós já estamos aqui também na nossa hora de encerrar o céu do mês. Vou deixar aqui só este slide também com os teus contactos para alguém que queira contactar-te, saber mais sobre o teu trabalho. Agradeço-te imenso o teres aceitado este convite. Eu que agradeço, imagina. Tens também aqui algo que gostarias de falar, não é? Que é um curso novo que vais lançar, que estás a lançar agora. Isso, começa dia 12 de abril, é um curso sobre relacionamentos, ele envolve não só relacionamentos românticos, mas com relacionamentos de amizade, no trabalho, ele é um pouco mais abrangente, ele tem essa viés psicológico, por isso que a gente abrange todos os tipos de relacionamento. Ele não é um curso só para a gente ver compatibilidade, que é o que a maioria faz por aí, né? Será que não sei quem combina com não sei o quê? Ele vai adiante falando como manter esse relacionamento, como você cultivar esse relacionamento, dependendo do temperamento, do signo e etc. Então, e é totalmente, realmente, dentro da astrologia psicológica que a gente compartilha essa paixão, né, Lancinha? Exatamente. Aqui a abordagem comum, não é? E, olha, é interessante, não é? Na altura em que temos a Vênus fora dos limites, não é? Algo interessante para fazer, que é olhar para estratégias, não é? De relacionamento. Exato. Foi isso mesmo. Ok, eu aproveito também para, uma vez mais, relembrar que até ao final de abril
quem se inscrever no segundo encontro da Astrologia Psicológica pode usufruir de um desconto na inscrição, portanto vai terminar no dia 31 de Abril esta primeira fase de inscrições. É também um encontro dedicado aqui a esta abordagem que a Débora também partilha, portanto vai ser dia 17 de junho, tem toda a informação também através do meu site. Débora, uma vez mais, muito obrigado pela tua Obrigada a você. participação. E Foi um obrigada aos seus prazer. ouvintes, aos teus Obrigado a alunos, todos. aos teus amigos, por estarem aqui conosco, né? Exatamente. Tá? Obrigado, então. Espero que tenha sido um céu do mês interessante. Desejo um abril, com certeza será intenso, mas que seja criativo, transformador, positivo. E aqui nos vemos, então, no próximo céu do mês. Até lá. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite.